Olá, estamos iniciando mais um episódio do Entre Batimentos com a presença do Dr. Mohamed Sleiman, cardiologista, e eu, residente da Card. Olá, é um prazer participar com você, Ana, desse Projeto projeto, nosso, né? né? Isso talvez não seja só um podcast, né? Isso aí. E qual que é o Bom, assunto hoje, Ana? hoje nós vamos falar então sobre dislipidemia, um assunto bem polêmico entre os médicos, mas muito claro entre os cardiologistas, na minha opinião. O que podemos falar para iniciar sobre a dislipidemia, doutor? Como você falou, é um assunto polêmico. Tanto diagnóstico quanto tratamento, tudo mais, é um assunto muitas vezes subestimado pela maioria dos médicos, subestimado pelos pacientes, porque numa boa parte dos casos são pacientes que não vão ter sintomas. Quando a gente vai estudar dislipidemia, o que é a dislipidemia? Qual que é a definição diagnóstica? Então, é um conjunto, um grupo de doenças do perfil lipídico do paciente, seja ele pelos triglicerídeos, colesterol total, o LDL e também as lipoproteínas, né? Que a gente Isso. tem, proteína A. É... E como é que a gente faz o diagnóstico? Ou antes de fazer o diagnóstico, dá sintomas? é esse que é o problema, né? Os pacientes, eles acabam, como não tem sintomas, o colesterol alto, né? Que a gente fala, não tem sintomas, acabam aparecendo apenas quando já tem uma doença instalada. Então, acaba sendo investigado quando o paciente já infartou, quando o paciente já teve um AVC. Então, por isso que ele é meio quieto ali entre a população do modo geral, porque não vai sentir nada, né? Sim. Então, chega para o atendimento, para preocupação, quando ele já teve infarto, quando ele já teve AVC. Bem isso. Na prática, alguns pacientes falam que sentem, tá? Principalmente relacionado a triglicerídeos. Mas muitas vezes os triglicerídeos, os pacientes com triglicerídeos alto acabam tendo sintomas, porque na verdade tem algumas outras doenças associadas. Obesidade, aterosclerose de carótidas, por conta de algumas outras alterações, né? E acabam tendo sintomas de outras doenças e, por coincidência, acham triglicerídeos alto ali. Mas, basicamente, são doenças que normalmente, na prática, não causam sintomas. E São dificilmente ela doenças, vem isolada, né? A não ser que seja de histórico familiar, né? assim, Dislipidemia familiar. Senão ela é um paciente, não é um paciente que apenas tem um colesterol alto. Geralmente é um paciente que ele já tem diabetes, ou ele é hipertenso, ou sim ou não obesidade, porque não é o obeso que tem dislipidemia, sim. né? Tem essa diferença também. Mas a gente pode ter sinais E no quais são exame os físico. sinais aí, doutor? Ó, não são raros, são comuns na prática, mas nós podemos encontrar chantelasmas, que são acúmulos de algumas placas elevadas em regiões de pálpebras, que são sinais de acúmulo de colesterol nesses locais, tá? E muitas vezes tem correlação com aterosclerose arterial. Em alguns pacientes a gente pode ter o arco corneal, na região da transição entre a íris, que é a parte colorida do olho, e a esclera, a conjuntiva, a parte mais branca do olho, você pode ter uma região, um anel mais acinzentado ou um anel mais azulado, tá? E os xantomas, que seriam placas em regiões de cotovelos, joelhos, mas isso é bem comum. No hospital a gente vê muito isso em pacientes infartados e tudo mais. E alguns outros sinais, por exemplo, sinal de Frank, que são pregas em orelhas, mas muitas vezes relacionados à coronariopatia. Tá? Então, sinais podem existir, sintomas não. Daí, não. Como é que é feito o diagnóstico, Ana? Então, o diagnóstico a gente vai fazer um exame, é diferente daquele paciente que vem para fazer um check-up, daquele paciente que vem porque já teve alguma comorbidade, né? Então, um diagnóstico inicial, além de um bom exame físico, de coleta de uma história clínica, ver histórico familiar, que histórico familiar é muito importante, a gente vai iniciar com alguns exames direcionados, como o perfil lipídico, né? No perfil lipídico, a gente vai pedir o colesterol total, o HDL, e triglicerídeos. O LDL muitas vezes você pode pedir, ou senão você faz o cálculo dele com esses outros exames que a gente tem. Também a gente vai investigar outras coisas, né? O perfil renal, o perfil hepático, o TSH do paciente, perfil Isso, tiroidiano, né? sim. Sempre buscando uma causa secundária para essa alteração do perfil lipídico. Em relação ao LDL, muitas vezes, quando você pede, o laboratório ele vai calcular. Tá? Então, hoje as fórmulas para cálculo mais
utilizadas são a de Friedwald e na maioria dos laboratórios hoje em dia eles usam a equação de Martin, tá bom? Não precisa decorar isso, nada mais, porque você consegue calcular com qualquer calculadora ou até na mão mesmo, tá? E precisa de jejum para coletar o perfil lipídico? Antigamente se tinha essa ideia, né? Até se coletava em jejum, mas hoje em dia a gente não precisa mais do jejum para coleta do perfil lipídico, né? Eles deixam ele para a responsabilidade da glicemia em jejum. Isso. Mas para o perfil lipídico não precisa mais estar em jejum. Né? Isso. Existe até uma das indicações, seriam na hora de repetição do exame em pacientes com triglicerídeos muito alto. Você poderia fazer, como a gente precisa reconfirmar essa alteração do perfil lipídico, a gente pode fazer em jejum de 8 a no máximo 12 horas. É bom evitar um jejum muito longo, tá? E agora, então, vamos ver como que é essa classificação, né? Porque a gente vai iniciar o tratamento hoje para os pacientes, né? Se fala muito que não se pode atrasar o início do tratamento. Então, o mais precoce possível é atingir as metas de LDL o mais precoce possível, para evitar as doenças cardiovasculares. Hoje a gente tem algumas calculadoras disponíveis para o cálculo do risco cardiovascular. Acho que é a mais utilizada no congresso, nas diretrizes, agora a gente está falando do Prevent, né? Que é uma calculadora disponível. Não, também o decorar não precisa, porque você vai dar um Google e vai achar ela aí, todo mundo tem um celular na mão e você vai fazer o cálculo do risco cardiovascular, né, doutor? E são cálculos complexos e tudo mais, então não tem como calcular de cabeça, né? É tudo online. Essa é uma calculadora que está validada a princípio para ser utilizada no mundo inteiro. As diretrizes americanas e brasileiras mais atuais indicam como um método de estratificação de risco. Então, toda vez que a gente falar de dislipidemia, a gente não trata para reduzir números de laboratório. A gente trata para reduzir risco. Então, nós precisamos calcular o risco desse paciente para avaliar, vale a pena reduzir os números do laboratório? Né? Ou, não vale a pena porque essa redução vai ser tão pequena que não vai fazer diferença na vida do paciente. Tá? Já na Europa, ainda eles utilizam uma calculadora chamada Score 2. No Brasil, até um tempo atrás, até o ano passado, a gente utilizava aquele score de risco global. Tá? E tinha algumas divergências entre essas calculadoras. Lembrando que a gente usa calculadoras em que tipo de pacientes? Só em pacientes em prevenção primária. Então, são pacientes que não têm algum evento isquêmico clínico, né, já detectado, ou, que é o que tem mudado ultimamente com as evidências mais atuais, pacientes que a gente não encontra aterosclerose. Tá? Do meu ponto de vista prático, existe uma tendência, nesses últimos anos, a gente procurar mais anatomicamente aterosclerose, muitas vezes subclínica, então que não teve manifestação com infarto, AVC, angina, doença arterial periférica sintomática, tudo mais, em busca de aterosclerose numa fase mais precoce, tá? Para indicar tratamento nesses pacientes mais precocemente. Então, existe uma tendência a buscar, através de métodos anatômicos, isso. E também para excluir tratamentos que muitas vezes não seriam necessários em pacientes que, através de alguns scores, você calculou como ele sendo um paciente de um risco mais intermediário, limítrofe, e você acaba reestratificando para riscos mais baixos, não indicando terapia nesse momento. Por que isso pode mudar a nossa prática? A gente mantém por quanto tempo o tratamento nesses pacientes? O tratamento da dislipidemia vai ser para a vida inteira, né? A gente não tem cura, a gente tem controle dessa dislipidemia. Então, os valores ali, depois de calcular o risco cardiovascular, a gente tem um alvo para você chegar no plano terapêutico, né? Mas a gente tem que tomar isso, o medicamento, para o resto da vida. Então, a partir do momento que você iniciar o tratamento, vai ser para o resto da vida. Então, pensar certo em quando iniciar, acho que fica ali a dica, né? Isso. E hoje a gente vê também que eu tenho a experiência do ambulatório do SUS, do consultório lá no ambulatório da residência. O doutor tem a experiência de lá e também do consultório dele particular. Então, acaba tendo algumas realidades um pouco diferentes. Quando o doutor falou sobre alguns exames que podem nos ajudar, né? Tem lá o score de cálcio, tem alguns exames outros de imagens que você consegue ver se os pacientes têm placas de ateroma. O que a gente acaba pedindo ou vendo mais lá no ambulatório do SUS é que às vezes a gente pede para o paciente se em algum momento da vida ele já fez algum exame de imagem para que ele traga e a gente consiga olhar lá e ver
que às vezes acaba pedindo para ver pulmão, pedindo para ver fígado, e acaba tendo os vasos lá, a aorta, e a gente consegue ver que tem placas de ateroma lá, que na época para aquele médico não tinha relevância nenhuma, mas para nós a gente já consegue entender. Ali já tem placa, ali já tem doença estabelecida. Isso. Né? Estabelecida e muitas vezes assintomática, né? Isso. E não podemos desvalorizar esses dados, porque é uma oportunidade, é uma janela para a gente iniciar um tratamento precoce, estabilizar esses pacientes e evitar desfechos, infartos, AVCs, revascularizações, angioplastias e morte cardiovascular, né? Daria para a gente fazer um paralelo com o que a gente encontra em exames com fins que não seriam oncológicos, mas onde a gente acha nódulos, massas, tudo mais, do ponto de vista oncológico. A gente não deixa de tratar esses pacientes ou investigar, né? Então, do ponto de vista cardiovascular, exames com incidentalomas têm que ser valorizados. E a maioria dos pacientes tem esse tipo de exames pedidos por motivos totalmente aleatórios, né? Então, tem como a gente, sem pedir exames adicionais, reavaliar esses pacientes na prática. Né? E até a gente recebe alguns pacientes no ambulatório encaminhados por outras especialidades, por outros médicos, porque encontra essas placas de ateroma e o que eu vou fazer com isso? Vou mandar para o cardiologista e ele que vê o que precisa ser feito. Isso é diferente, porque eu já encontrei placa. Então, sim ou sim, esse paciente vai precisar de medicação. Diferente daquele paciente que veio por um rastreio inicial e que a gente não tem ainda esse exame que mostra. E sim, os valores de dislipidemia laboratorialmente estão um estágio inicial, baixo, e ele tem baixo risco, né? Então ali a gente começa com a mudança do estilo de vida, como o doutor falou, né? Até eu iniciar realmente uma medicação, se com isso não foi controlado. E eu acho até interessante a gente criar um terceiro grupo, né? Então a gente tem os pacientes de prevenção primária, que são pacientes sem aterosclerose, né? E com risco de desenvolvimento de doença cardíaca, vascular, aterosclerótica, né? Que dependendo do risco através dos scores a gente acaba indicando tratamento. Tem os pacientes já com a doença estabelecida, que seriam em prevenção secundária, já teve infarto, AVC, revascularização, angioplastia, uma síndrome coronária crônica, tá? Um aneurisma de aorta por aterosclerose e tudo mais. E daria para a gente colocar esse paciente do grupo intermediário ali, que não é um grupo que existe na realidade, formalmente falando, que seriam os pacientes com aterosclerose subclínica, que, na minha opinião, a gente tem que valorizar um pouco mais esses pacientes, porque eles acabam caindo num grupo de prevenção primária. Então, na cabeça do médico, parecem que são pacientes menos graves. Podem até ser, mas não são pacientes que não têm uma chance de complicar em pouco tempo. Tem que ser vistos, né? Tem que ser enxergados, porque para o paciente, eu não vou, vai tentar postergar ao máximo o início da medicação, porque eu sei que depois que eu inicio, eu não vou mais ficar sem. Sim. Então ficam atrasando isso. Dali um pouco tem um AVC, tem um infarto, vai ser obrigado a tomar não só uma medicação, mas várias medicações, né? Então acho que também do médico lá de início, o que está acompanhando os pacientes, não atrasar e mostrar a importância justamente de iniciar precocemente, se necessário, o tratamento. Porque é melhor eu prevenir do que depois eu ter que tratar um infarto, um AVC, sequelas aí pela frente, né? Agora vamos falar então dessa estratificação de risco, né? Eu usei minha calculadora, eu classifiquei o meu paciente em risco cardiovascular, seja baixo, intermediário, alto, e agora nós temos o muito alto e o extremo risco, o paciente, né? com extremo risco, sendo que esses dois últimos grupos a gente nem precisa da calculadora, né? Então seria um grupo de pacientes em prevenção secundária. As calculadoras que a gente tinha, a gente só conseguia reestratificar risco ou estratificar risco em prevenção primária dos pacientes com a idade entre 40 e 70, 75 anos. Então, uma fase mais precoce de aterosclerose e tudo mais, muitas vezes poderia passar batido, né? Ou você poderia manter o LDL de alguns pacientes em níveis mais altos sem indicação de tratamento, porque a gente não tinha calculadoras para isso. Tá? Hoje, com a calculadora Prevent Calculator da American Heart, a estratificação de risco vai de 30 anos até 70, 75 anos. Tá bom? Então você engloba pacientes mais jovens, isso é importante. E muitas vezes, alguns pacientes mais jovens, o tratamento precoce reduz eventos a longo prazo. Nessa calculadora, é interessante que ela
avalia tanto o risco aterosclerótico, tá, quanto o risco de insuficiência cardíaca. E, além disso, ele engloba as duas situações num cálculo único também, caso necessário. Tá? E ele avalia esse risco de 10 a 30 anos a partir de agora, caso o paciente mantenha os mesmos parâmetros. Existia uma calculadora um pouquinho mais interessante, que era da American College, que avaliava esse risco atualmente desses pacientes e mostrava visualmente, objetivamente, qual que era a nossa capacidade de redução de risco baseado, por exemplo, no controle da hipertensão ou da pressão arterial, no controle do LDL de alguns pacientes e na suspensão do tabagismo. Então, por exemplo, se o paciente tinha um risco de 15% nos próximos 10 anos de ter uma doença aterosclerótica ou morte, ele mostrava, tratando cada um desses itens, qual seria o risco daqui a 10 anos. E muitas vezes ele chegava muito próximo de um risco basal com esses fatores de riscos não existentes atualmente. Então, a gente perdeu isso nessa calculadora mais atual, que é a Prevent Calculator, tá? Talvez eles consigam reavaliar isso daqui a algum tempo, mas seria algo, para convencimento dos pacientes, algo interessante. Teu risco era de 15 se você tratar adequadamente, usar estatina e tudo mais. Parar de fumar, que tem um impacto muito, muito grande e muitas vezes subestimado. Vale a pena até a gente pensar em fazer um episódio sobre isso mais para frente. Tá? Qual seria essa capacidade de redução de risco? Seria uma capacidade visual muito grande, né? E com dados mais objetivos para o paciente. Então, estratifiquei o risco cardiovascular do meu paciente. Quais são os numerozinhos lá que está tanto sendo falado por causa das últimas diretrizes também e que trouxe até um pouco de impacto quando eles falam do extremo alto risco lá, que a meta é 40, menor que 40 de LDL. Quando a gente vai fazer esse cálculo, principalmente na Prevent Calculator, que é o calculadora indicada para uso atualmente, na maioria dos pacientes, ele vai dar uma porcentagem em 10 anos, tá? De risco aterosclerótico e tudo mais, ou cardiovascular. Pacientes com risco abaixo de 5%, tá, em 10 anos, são classificados como pacientes de baixo risco. Pacientes com uma porcentagem entre 7,5% e 20% seria um risco intermediário, acima de 20% entra como um risco alto. Você viu que eu pulei dos 5% a 7,5%, tá? Esse grupo seria um grupo que ficaria mais no limbo, que seria o risco limítrofe. E nesse grupo de pacientes, tá? Ou pacientes com risco intermediário, mas mais próximo de 7,5%, a gente pode utilizar alguns dados adicionais para ver se esse paciente está mais próximo do 20% ou se está mais próximo dos 5%. Porque muitas vezes a gente pode evitar tratamentos desnecessários, tá bom? Ou, principalmente, indicar tratamentos necessários em um paciente que a gente estava subestimando esses riscos. Tá? Aí é que entram exames adicionais, Ana, você lembra? Que exames adicionais que a gente pode fazer na prática clínica em pacientes em prevenção primária para reestratificar o risco. Se a gente já vai encontrar as placas de aterosclerose? Isso. Ou score de cálcio? Isso, então, score de cálcio, exames que detectam placa de aterosclerose, né? Que pode ser por os exames que já tem, ou você direcionar o paciente, né? Encaminhar realmente para fazer, ver Doppler de carótidas, por exemplo, né? Isso. Que é mais fácil acesso. Fácil acesso, não precisa de preparo, é uma artéria superficial, não é desconfortável, é rápido, né? Quais exames laboratoriais, né, que a gente poderia coletar? A lipoproteína A, né? Que também Isso. foi bastante falada e acho que a gente ouviu muito e acho que vamos ter um podcast só para esse assunto porque é bastante... Mas é um exame que a gente pode fazer pelo menos uma vez na vida, porque ele não muda, né? Então, uma vez na vida você dosando ali lipoproteína A, você consegue também auxiliar na estratificação do paciente, né? Isso. É um exame antigo, tá? Então não é um exame novo, é um exame barato. Como vai ser feito uma vez na vida, ele custa em torno de R$30, R$35. A maioria dos planos de saúde não cobrem, tá? Mas como vai ser dosado uma vez na vida, não tem problema, a maioria dos pacientes conseguem pagar. Não tem correlação com dieta do paciente, com peso, atividade física. A única morbidade que poderia influenciar na dosagem da lipoproteína A, você lembra qual? Acho que era doença renal crônica, né? Que ela pode influenciar e causar com que a lipoproteína A fique um pouco mais aumentada e daí a gente fica um pouco na dúvida, não é? Isso. Mas a gente sabe que a piora da função renal tem correlação com o aumento de eventos ateroscleróticos ou isquêmicos. Inclusive na Prevent Calculator,
a função renal utilizando CKD-EPI de 2021 entra como um critério de risco. A microalbuminuria entra como critério de risco. Então, existe essa correlação, talvez, né, é uma hipótese, com o aumento da lipoproteínazinha, tá? Como fator adicional para aumentar risco cardiovascular. Legal, né? Interessante. E agora vamos classificar, então? Vamos classificar Vamos ver ali quais que são as metas de LDL nos pacientes que foi classificado como baixo risco, intermediário ou alto risco, né? Isso. Então, o baixo risco ele tem como meta, hoje pela Sociedade Brasileira, de 115 ou 115, isso. E a europeia, você lembra? De 116? Isso. Pouca diferença, mas nós temos a outra diretriz que é da... Tem a americana, americana, que é 160? Isso. Previamente era até 160, a gente usava um limite mais liberal. Então, em alguns casos a gente esperava o paciente ficar várias vezes com um LDL acima de 160 para indicar tratamento em pacientes de baixo risco. E eu concordo com isso, porque na prática a gente vê muitos pacientes que têm o LDL acima de 115, por exemplo, e a gente trataria muita gente sem necessidade, né? Mas, pela última diretriz, eles usaram o limite de 130, tá? E, por isso, na minha opinião, vale a pena utilizar métodos adicionais para evitar tratamentos muito precoces, tá? Ou sem necessidade. Por exemplo, um score de cálcio de 0, muitas vezes, evita que o paciente use um medicamento por até 5 anos. Então, você evita de tratar. E pensando em custo-benefício, se você comprar todo mês uma caixa de estatina durante 5 anos, muitas vezes paga e sobra, né? Isso, e sobrou o exame, né? Então, o baixo risco seria esse o alvo, né? Uma meta ali de 115, 116 e considerar esse paciente talvez até tolerar um pouquinho maior. Isso. Até menos que 160, 150. Isso, até uns 160 seria um limite, na prática, assim, tolerável na maioria dos pacientes, apesar da diretriz americana dizer que é até 130. Né? Na prática, eu acho que dá para tolerar, sim. Acima de 160, principalmente pacientes mais jovens, onde se você estudar dislipidemia em pacientes adolescentes, crianças, o limite de alto risco não é 190, é 160. Então, pacientes mais jovens, a gente tem que ter essa tolerância então 160, porque com a idade vai aumentar esse LDL. E os riscos intermediários, então, a gente está considerando uma meta de LDL menor ou igual a 100, né? Isso. E os alto riscos, menor ou igual a 70. Isso. E os muito alto risco, 55, 50 na brasileira, né? Isso, na brasileira e na americana 50 é o limite, e na europeia 55, então são muito semelhantes assim. E o nosso extremo alto risco agora com uma meta de menor que 40. O que estamos percebendo? Cada vez menos os valores, né? Isso, cada vez mais agressivo o tratamento, principalmente pacientes com riscos maiores têm benefícios de tratamentos cada vez mais precoces, cada vez mais intensivos e com uma redução rápida desse LDL. Provavelmente existe um efeito legado, então quanto mais tempo você fica naquela inércia terapêutica de reajustar a dose, atingir os alvos terapêuticos, piores são os desfechos. Tá? Inclusive existem alguns estudos em pacientes internados pós-síndrome coronária aguda mostrando que tratamentos mais intensivos e precoces e atingir metas mais precocemente dentro desse primeiro mês de tratamento evita desfechos piores no futuro. Então a gente tem que valorizar essas metas e a gente tem que tentar atingir o mais rápido possível. Voltando então para os pacientes que têm extremo risco cardiovascular, né? Por que a gente diz que ele é um extremo risco, né? Que isso pegou um pouco de novidade ali nessas últimas diretrizes que saíram esse ano. E lembrando que aqueles pacientes, então, que já tiveram um episódio, já tiveram um infarto, um AVC e tiveram agora um novo episódio, é isso, doutor? Isso aí mesmo. Eles são considerados como extremo alto risco e a meta cai para menor que 40, né? Isso. Principalmente pacientes que, na verdade, exclusivamente pacientes que já estavam com a terapia otimizada, o que não é comum na prática. A gente vê pacientes tendo novos eventos, mas por estarem ou com metas não atingidas ou por não estarem em tratamento otimizado e nos últimos 2 anos. Tá? Então seriam esses os pacientes que realmente cairiam nesse grupo de extremo risco, que a gente tem que ser muito agressivo. Muitas vezes a gente tinha a ideia que reduzir demais o colesterol poderia causar algumas alterações, principalmente em relação à parte metabólica, produção de hormônios, aumentar o risco de efeitos colaterais, principalmente musculares,
rabdomiólise e coisas que a gente não vê na prática, assim. Mas tem estudos mostrando segurança para essas reduções agressivas de colesterol LDL. Segurança em relação à manutenção desses níveis bem baixos. Ana, por exemplo, se você pegar um paciente que tinha uma meta de LDL abaixo de 70, usando estatina de alta potência, e ele chegou num LDL, agora os laboratórios estão conseguindo detectar LDLs mais baixos, mas antigamente, já abaixo de 30, de 40, o laboratório nem colocava o valor, falava que estava muito baixo. O que você faz nesse caso? Mantém a medicação, né? Você reduz a dose? Não. Não reduz a dose, mantém. Isso. Quanto menor, hoje foi provado que não tem por que você mudar. O objetivo do tratamento não diz o limite inferior, mas o limite ali, menor que 40, menor que 70, menor que 100, mas o limite inferior ele não fala para nós, né? Isso. Essa é uma das informações mais importantes desse episódio de hoje. Muito bom, muito bem colocado. Não existe limite inferior, existe limite superior de LDL e o inferior é o quanto você conseguir atingir. Muito bom. E Ana, qual que é o arsenal terapêutico para tratamento da dislipidemia hoje? Então, as medicações para o tratamento, elas são doses únicas diárias, né? Uma vez ao dia. Depois do início do tratamento é para a vida inteira. Temos algumas medicações e muitas novidades no tratamento também. Acho que todo mundo já ouviu falar das famosas estatinas, né? As estatinas são o início do tratamento. Nós temos hoje disponibilizadas pelo SUS algumas e algumas com um custo um pouco mais reduzido, 30, 40 reais. E as novidades, que não é tão novidades assim, mas tem algumas um pouco mais caras. Então a gente começa lá com uma simvastatina, né? Nossa popular simvastatina, sim, ela traz benefício. Apesar de ter tantas outras, a gente pensa, mas ela tá uma das primeiras que saiu, já não deve fazer mais tanto efeito quanto as outras. Mas ela está ali disponível pelo SUS gratuitamente e ela deve sim ser indicada. Então a simvastatina, dose de 20, 40 miligramas é o que a gente mais utiliza hoje em dia, mas ela pode chegar até 80 miligramas, né? Isso. Nos estudos iniciais, alguns pacientes chegaram a usar 80 miligramas. O problema de utilizar essa dose, que aumenta o risco aí sim de efeitos colaterais, principalmente musculares. Então, em bula, hoje, para início de tratamento, a dose máxima seria até 40 miligramas. 80 miligramas em bula, apesar de na prática a gente não fazer isso, em bula, em pacientes que estão utilizando 80 miligramas estão estáveis, na teoria não precisaria ser feita essa redução de dose. Eu nunca vi algum paciente usar 80 miligramas, né? Então, na prática, essa dose de 80 não existe mais. Até 40, então. Aí depois nós temos outra medicação, que é a rosuvastatina. Também a gente vê, de um modo geral, mais utilizado, de 20 a 40 miligramas, né? E a atorvastatina também. A atorvastatina a gente acaba deixando um pouquinho mais para aqueles pacientes que têm doença renal crônica, né? Porque ela tem não prejudica tanto, o metabolismo dela é hepático, né? Isso, não tem tanta excreção renal, né? Predomina a excreção hepática, né? E ela tem a vantagem também de ter um perfil metabólico mais seguro, principalmente pelo risco de algumas estatinas causarem disglicemia e aflorar uma possível diabetes que estava ali latente ou uma alteração, na verdade, glicêmica que estava latente e você acabar desenvolvendo um diabetes que muitas vezes, quando acontece, são de fácil controle e tudo mais. Tá? Além da atorvastatina, a gente tem a pitavastatina, que é uma outra estatina com perfil metabólico muito bom também. Nos estudos dessa medicação, é uma medicação que no mercado tem de 2 e 4 miligramas, tá? E essa dose de 4 miligramas tem um potencial de redução moderado do LDL, mas nos estudos chegaram até 8 miligramas. Infelizmente, essa dose, que seria uma dose de alta potência, também causou efeitos colaterais musculares, principalmente miosite ou mialgias, comparada à simvastatina. Tá? Então, na prática, a gente não utiliza essa dose mais alta. O problema da atorvastatina e da pitavastatina é o custo. Comparado com a simvastatina e com a rosuvastatina, tem um custo maior. Então, na maioria dos pacientes na prática, paciente com até um risco intermediário, a gente utiliza a simvastatina, tá? Com perfil metabólico de preferência não tão ruim, então a gente tende a usar simvastatina, principalmente para prevenção primária. E para pacientes em prevenção secundária ou com alto risco, muito alto risco, extremo risco, a tendência é usar rosuvastatina de alta potência, porque ele tem um custo-benefício muito bom e uma potência muito boa. Na verdade, entre todas as estatinas, a rosuvastatina é a estatina com uma potência mais alta.
Além das estatinas, o que mais que a gente tem que pode ser utilizado via oral? É seguro, a posologia é fácil, uma vez por dia, tudo mais. E até mesmo em associação, acho que você está falando do ezetimibe, né? Isso. O ezetimibe, então, é uma medicação que tem uma dose fixa, que é de 10 miligramas. Uhum. A gente acaba muitas vezes associando ela com a rosuvastatina ou a atorvastatina, né? Uhum. E aí você tem essa diferença em você comprar a medicação junta nessa associação, porque ela não é disponibilizada pelo SUS, né? Sim. Então, se você comprar ela em associação, ela acaba sendo um pouco mais barato, né? Uhum. E está ali disponível no mercado, de fácil acesso. Eu acho que cada vez mais a gente tem essa tendência a otimizar a medicação. Não atingir a meta, acrescenta outra medicação. Vamos otimizar, mas não deixar o paciente com aqueles níveis altos de LDL. E também o nosso ácido bempedóico, que vem aí também no mercado, em associação com a ezetimibe, né? No Brasil, acho que é só essa associação que tem disponível. Isso. No Brasil, nós temos a ezetimibe com a estatina, mas a gente não tem o ácido bempedóico isolado. Tá? É uma medicação que existe no mercado global há 2 anos aproximadamente. Chegou no Brasil esse ano, isso é bom. O preço de lançamento não é tão caro, então é acessível para alguns tipos de pacientes. E pensando em redução de eventos cardiovasculares, eventos isquêmicos, na minha opinião, tem um custo-benefício por ser um lançamento até que bom. Tá? Então, muitas vezes, alguns pacientes fazendo um esforcinho e tudo mais, economizando com algumas coisas, conseguem manter esse medicamento. A gente tem uma dose fixa, de 180 mg de ácido bempedóico com ezetimibe de 10 mg, e a gente acaba tirando o ezetimibe da estatina, usando a estatina isoladamente, acrescentando essa associação. Então, o paciente fica com 3 medicações, inicialmente para redução do LDL colesterol. Em alguns casos onde o paciente é intolerante às estatinas, aí sim a gente pode utilizar a ezetimibe isolado ou essa associação, dependendo do risco, tá? Porque o potencial de redução do LDL com essa associação do ácido bempedóico com ezetimibe é até 50% de redução do LDL em relação ao basal, ou uma redução adicional de 50% em relação ao que foi atingido previamente com estatina. Tá? E lembrar que a estatina, então, ela tem uma meta ali de 50% de redução e o ezetimibe... Em doses de alta potência, otimizados, né? Isso. E o ezetimibe veio para diminuir ali mais uns 15 a 20% desse alvo aí que a gente Isso. precisa, né? Uhum. E o ácido bempedóico é mais em torno de uns 20 a 30%. Lembrando que sempre é uma redução em relação ao que você já atingiu. Por exemplo, o paciente tinha um LDL de 100. Uma estatina de alta potência vai reduzir 50% desse valor, tá? Então vai para 50. O LDL vai ser reduzido mais 15 a 20% em relação aos 50, tá? Não é 15 a 20% adicional. Em relação ao que está nesse momento, a ezetimibe vai conseguir reduzir esse LDL e o ácido bempedóico mais uns 20 a 30%. Então o paciente não vai chegar em zero, tá? É uma redução relativa, não absoluta. E qual que é a contraindicação do ácido bempedóico? Uma contraindicação relativa. Na prática, a gente vai ter que observar se isso realmente é tão prevalente. Para não iniciar o tratamento, talvez. Isso. Que é a gota, né? Uhum. Só que temos que sempre considerar ver aquele paciente que realmente tem gota ou que ele só tem apenas o ácido úrico aumentado, né? Isso. Que é muito comum, por exemplo, qual a medicação que pode aumentar o ácido úrico na prática? A hidroclorotiazida, né? Isso, os diuréticos tiazida, principalmente a hidroclorotiazida pode aumentar. Tá? Então, gota é diferente de hiperuricemia. A gente não pode valorizar um exame laboratorial isoladamente. Acho que é a contraindicação mais que a gente tem do ácido bempedóico, né? Uhum. Das estatinas ali, só comentando um pouco que às vezes os pacientes se queixam de dor muscular e querem culpar alguma coisa, né? E não que ele não está fazendo atividade física, que ele é sedentário, né? Acaba culpando as estatinas. Sim. Não sei no teu consultório como que é essa experiência, no ambulatório a gente não vê tão comum essa queixa, mas até que tem um pouco de pacientes que vêm com essa queixa. E você acaba mudando a estatina, mas eu acho que é mais isso mesmo. Você quer achar um culpado por aquelas suas dores musculares e acaba apoiando na medicação, né? Isso. O paciente está usando a medicação há anos, de repente teve uma dor muscular em algum momento, você não pode culpar a medicação, né? Na prática é muito raro mesmo. Só teve uma paciente que eu tive que modificar a estatina. Na verdade, eu tirei durante o tempo e depois tentei redução de dose, não deu certo, e depois modifiquei o tipo de estatina, tá? Para controle de dor muscular.
teoricamente, você teria uma mialgia, tudo mais, de cinturas escapulares e cinturas abdominais, cinturas pélvicas, tá? Onde seriam as mialgias predominantes pelo uso da estatina. Na prática, o pessoal acha que mialgia pode dar em qualquer lugar, que é por conta da estatina. Não é assim. Um efeito colateral que realmente eu vejo na prática com os de estatina é cefaleia. Não sei se você já pegou alguns pacientes. Não lembro do ambulatório alguém se queixar. Isso não é raro, até que relativamente é comum. Tá? Uma cefaleia pelo início do medicamento, por qual motivo eu não sei dizer, né? Mas com o uso isso acaba melhorando. E é bem nítido, assim, o paciente inicia o medicamento, começa a ter cefaleia, melhora, mas acaba tendo uma tolerância e depois fica sem cefaleia. O motivo eu não sei, mas é um efeito colateral mais comum do que realmente a mialgia. Pelo uso da estatina. Com ezetimibe a gente vê também um pouquinho de cefaleia. Então não temos muitos motivos para não iniciar o tratamento dos pacientes com dislipidemia. Então vamos recapitular um pouquinho o que foi falado aqui. A gente ouviu muito sobre o que é dislipidemia, vê que a mídia tenta fazer com que a gente não diminua tanto porque o corpo precisa de colesterol, de gordura, e não é bem assim. Vamos ter um foco em prevenção, em diminuir o risco cardiovascular. Não existe um limite inferior do LDL, mas sim um limite superior. Então, iniciar o mais precoce possível, otimizar as medicações o mais precoce possível, isso só traz benefício. O que a gente pode dar como referência também, iniciei o tratamento, em quanto tempo que eu posso fazer um exame para ver se eu já atingi essa meta, né? Uhum. Acho que em um mês depois já dá para fazer, acho que 20 dias o estatina já vai mostrar uma redução ou não é? Sim. Uhum. Então, mais ou menos com um mês, a gente repete os exames e vê se atingiu a meta, senão otimizo o meu tratamento. Isso. Aumento a dose ou associo a medicação, né? Isso. Na prática, eu sei, por exemplo, que uma estatina de alta potência vai reduzir pelo menos 50% esse LDL. Então, na prática, eu acabo não repetindo o exame em alguns pacientes. Até porque a consulta no consultório acaba não sendo o retorno assim tão precoce, né? Isso. Você quer ver um paciente a mais longo prazo, então acaba lá com 3 a 6 meses repetindo, porque é quando você quer ver se realmente o paciente teve benefício com tudo que você associou para ele, né? Isso. E recomendou. Eu prefiro que o paciente não pague uma consulta nova e venha tão precocemente e utilize o medicamento usando esse dinheiro do que vir uma consulta só para me mostrar um exame. Isso é. Né? Isso é. Então, a gente tem que garantir que o paciente vai usar o medicamento. Né? E Ana, a gente acabou não falando das outras medicações. A gente ainda, igual diabetes e obesidade, a gente está entrando numa era de terapias injetáveis com comodidade posológica, semanais, tudo mais. Que são as nossas medicações subcutâneas aí que estão no mercado, né? Isso. De um valor bem mais alto, eu acho que ainda não conseguimos ter tanto acesso, mas que o preço das medicações não seja um motivo para a gente não indicar o tratamento, né? Sim. Se eu tenho um paciente ali com vários fatores de risco, com alto risco cardiovascular, extremo risco cardiovascular, a gente tem que dar essa opção ao paciente. Sim. A gente fica pensando, ele não vai comprar. Mas a gente nem deu a opção para o paciente ver se ele quer comprar ou não, né? Sim. Uhum. E quais que são essas medicações, então, doutor? As medicações iniciais, injetáveis, que acabou entrando no mercado, são os inibidores da PCSK9, que são medicações muito potentes, tá? E na maioria das vezes não são utilizados como medicações de primeira linha por conta do custo. Tá? Então a gente acaba acrescentando junto com a estatina ou com a estatina e ezetimibe. Na época que foram criadas essas medicações, ainda a gente não, na época ainda não tinham sido desenvolvido o ácido bempedóico. Tá? No Brasil temos dois, o alirocumab e o evolocumab. O custo de tratamento é em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. A posologia normalmente é a cada 2 semanas ou a cada mês. Então, dependendo de como você queira utilizar, a posologia muda um pouquinho, tá? E a vantagem é que nós temos muitos estudos mostrando redução de risco cardiovascular, principalmente em pacientes em prevenção secundária ou pacientes em prevenção primária de alto risco. Tá? Então, talvez não seja para todo mundo. E outra medicação mais recente, que foi lançada no mercado brasileiro, mais recente, já está dando algum tempo, é o Inclisiran, né? Onde tem a vantagem de ser utilizada depois das doses iniciais de ataque a cada 6 meses. Então, é uma injeção semestral que dá muita comodidade para os pacientes.
E os efeitos colaterais com esses grupos de medicamentos são muito baixos, assim, a gente acaba não tendo na prática efeitos colaterais importantes. A gente vê que o que é mais cômodo custa mais, né? Então aí que tá o preço. Se tu quer pagar por tomar uma medicação uma vez por semana, a cada 2 semanas, ou um mês, ou a cada 6 meses, vai ter um custo. Tu vai pagar um preço por isso, né? Sim. Acho que seria isso. A gente deu uma pincelada sobre a dislipidemia. Fica aí uma recomendação, uma dica que eu acho que temos aquelas dificuldades de iniciar o tratamento para os pacientes. Eles são um pouco resistentes em iniciar o uso da medicação, porque depois de iniciado é para a vida inteira. Mas eu acho que a conscientização do médico é o principal mediador ali. Porque se o médico não acredita no benefício da medicação, como que ele vai fazer o paciente fazer o uso da medicação? Então, vamos estudar, vamos ler, vamos ver o que tem de atualização, baseado em estudo, as diretrizes, essas referências não foram, eu pensei, acordei hoje, vou pôr isso de referência. Foram estudos estudados em vários pacientes para chegar a essa conclusão. Então, não dá tanta importância para a mídia, de alguma certa forma, né? Iniciar precocemente o tratamento, iniciamos com mudança do estilo de vida, não deu, iniciamos medicação, otimizamos dose, otimizamos medicamentos, para a gente conseguir diminuir o risco cardiovascular, ter menos infartos, menos AVC, né, menos revascularização, cirurgia cardíaca e morte cardiovascular. Acho que esse é o principal foco. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo. Até.